Agora, no nosso próximo bloco, neste bloco, nós queremos fazer a leitura bíblica, aquela que coloca o ponto inicial, fundamentando a ideia de que o homem foi criado por Deus, diferentemente do que diz a ciência, que o homem vem de um processo evolutivo, ok? Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, primeiro capítulo do livro do Gênesis, e o versículo de número 26, que diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ok? Somente até essa parte do versículo. Queridos, nós queremos agora, como cremos na palavra de Deus e acreditamos que a Bíblia, não contém a palavra de Deus, mas que a Bíblia é a palavra de Deus, nós queremos então partir a nossa matéria de antropologia, falando sobre um homem cuja raiz, cuja criação foi divina. Então, essa criação divina do homem, ela se dá da seguinte maneira. Vamos lá. A Bíblia disse que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Evidentemente que há um hiato importante, a gente vai tratar disso em outra oportunidade, não nessa matéria. Um hiato importante entre a terra criada por Deus e agora essa terra sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Nesse hiato, nesse espaço, há a queda de Lúcifer, que transforma a terra criada por Deus, Deus o Criador perfeito de todas as coisas, com a descida do Lúcifer, quando ele diz: subirei acima das mais altas estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono na banda do norte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele é lançado na terra, naquela épica batalha no céu entre o arcanjo Miguel e o Lúcifer, ele desce aquela terra, aqui na terra, e transtorna a terra. Quando o imperfeito chocou-se com a terra que era perfeita, então aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito. A terra virou um caos, e a terra tornou-se sem forma, vazia, em trevas e em abismo. Muito bem. Depois de algum tempo, Deus aparece em cena naquela terra. E aí vai começar os chamados 6 dias da criação. Também não é sobre essa criação ou as criações dos 5 primeiros dias que nós queremos tratar. Nós queremos tratar da criação única, do 6º dia, que foi a criação do homem. No 6º dia, Deus cria o homem. E o interessante é que a criação deste homem obedeceu a normas diferentes de toda a criação que havia acontecido nos 5 primeiros dias da semana. A criação do homem obedeceu aspectos peculiares, que só aconteceram na criação do homem. Primeiro aspecto, Deus resolve que aquele ser que ele vai criar seja um ser que se pareça com ele. Veja o que diz o texto. Você pode interpretar esse texto do ponto de vista literal ou do ponto de vista simbólico, não importa. Ambas as interpretações vão mostrar esse ser criado por Deus no 6º dia da criação como um sujeito muito parecido com Deus. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. E aí continua falando a palavra sobre o que esse homem deveria dominar. Então, quando a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, não é apenas essa imagem física. Não está falando apenas dessas semelhanças físicas de membros do corpo, não.
é algo muito mais completo do que isso. Porque logo em seguida, quando diz façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e ele domine. Então o que Deus está dando ao homem, enquanto cria o homem, é a capacidade desse homem de dominar. Essa prerrogativa de domínio é uma prerrogativa que se dá a Senhor, que se dá a Deus. E Deus está agora dividindo em boa medida essa capacidade de dominar. Veja, os peixes do mar, os animais, as feras, tudo, essa capacidade de dominar, Deus está dando ao homem. Evidentemente que essa capacidade específica de dominação aos peixes, aos animais, às feras, foi algo que Deus deu a Adão. Hoje o homem não tem essa mesma capacidade de dominar um animal de grande porte, peixes. Não é possível. Não há possibilidade porque quando Deus disse dominar, não significa você terá mais inteligência que esses outros seres criados. Quando Deus diz dominar, Deus está comparando esse domínio que ele está dando em boa medida para o Adão ao domínio que ele, Deus, tem. O próprio versículo, o início do versículo, está dizendo isso. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Parafraseando, um sujeito que, igual a gente, tenha a nossa imagem, a nossa semelhança e domine. Então, os aspectos que construíram o Adão, e aí quando eu digo Adão, eu estou dizendo a Eva, eu estou dizendo aos seres, para aqueles que creem, que nasceram na santidade antes da queda. Para aqueles que creem, não vamos entrar nessa polêmica agora, ela terá o seu tempo de exposição aqui nos nossos debates bíblicos, ok? Então, Deus está criando um homem absolutamente parecido com Deus. Inclusive, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, Deus está colocando o homem e a mulher em absoluto pé de igualdade. Não havia em nenhum momento no script do homem e da mulher ninguém que fosse maior que o outro. Então essa ideia do homem ser maior do que a mulher, esse degrau de diferença entre o homem e a mulher, é algo que não existia aqui na criação. Isso veio existir depois, e a gente vai chegar lá. Então Deus cria esse homem e coloca esse homem no Éden. A palavra Éden significa local da presença e do deleite de Deus. Deus planta um jardim para esse homem. Isso é importante, porque o que é antropologia? Antropologia, ela não estuda apenas e tão somente os aspectos da constituição física, emocional, psicológica do homem, não. Mas ela abrange também, é um estudo que abrange também costumes, crenças, hábitos, universo psíquico, mitos, rituais, processos históricos, linguagens, leis, relações de parentesco, tudo. Todos os aspectos relacionados ao homem fazem parte desse bojo chamado antropologia bíblica, que nós vamos começar a estudar estamos começando a estudar a partir de hoje, ok? Então, Deus coloca esse homem no jardim. E por que é importante dizer isso? Porque a palavra jardim no hebraico significa ordem. Então, Deus não estabeleceu o ser humano para viver num ambiente de desordem. Deus estabelece o homem para viver num ambiente de ordem. Por isso ele plantou um jardim no Éden. Ou seja, para que esse homem viva bem, para que esse homem tenha uma vida agradável e boa, esse homem precisa estar organizado dentro de uma regra, dentro de uma norma. Jardim significa ordem. Jardim é diferente de floresta. Floresta não tem ordem. O jardim tem ordem. Então Deus criou o homem para colocá-lo num jardim. Deus está deixando claro, quando coloca o homem, o Adão e Eva no jardim, de que esse homem está condicionado a viver com regras estabelecidas.
e as primeiras regras foram estabelecidas, inclusive, pelo próprio homem. Vamos ao segundo passo. No momento em que Deus cria esse homem, Deus dá a esse homem algumas ordens, né? Mostrando que o jardim, a ordem, deveria ser continuada, inclusive nas ações do homem. Então o homem não viver sem nenhum tipo de regramento. Não, o homem tem um regramento. E esse regramento foi estabelecido por Deus no DNA desse homem. Foi estabelecido por Deus nos primeiros minutos que esse homem foi constituído, que Deus assoprou nas narinas daquele boneco de barro, e a Bíblia diz que este homem foi feito vivente. Então a primeira coisa que Deus diz para Adão é que ele deveria guardar o Éden e cultivar o Éden. Então alguns dizem que o trabalho foi oriundo do pecado. Não foi. A questão do trabalho, do suor do teu rosto comerá o teu pão, no trabalho ele tem um outro significado. Quando Deus criou Adão, não criou Adão para viver como um animal, que não planta o que come, que não se organiza para o dia seguinte. Pelo contrário, Deus criou um homem já com regras estabelecidas de organização. Então Deus disse para Adão: você vai cultivar o Éden e guardar o Éden, né? Cultivar o Éden se você tem um jardim, você precisa cultivá-lo para que o jardim continue sendo sempre jardim. Porque uma vez que o jardim é desprezado, daqui a pouco esse jardim vira uma floresta. Quem tem um jardim em casa sabe do que eu estou dizendo. Então, Adão foi criado para viver em regras. E a primeira regra criada por Deus para que o homem pudesse viver é que o Adão deveria cultivar o Éden e guardar o Éden. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o casamento. Nós vamos falar sobre a primeira relação que o Senhor estabelece para que o homem e a mulher vivam numa união conjugal. Esse é o segundo passo da nossa aula de antropologia bíblica. Eu te espero assim que você puder. Deus abençoe a sua vida.